Boa noite, estamos abrindo mais um painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, você com a gente de segunda a sexta, 10 da noite, com entrevistas importantes, debates sobre os temas da região metropolitana e do país. A gente lembra sempre, nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o painel debates, personalidades da nossa região, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo junto com você. Teve um corte aí já com o nosso convidado que apareceu indevidamente, tá certo? Antes de ser anunciado. Mas a gente relembra, né? Painel Debate, segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, também com entrevistas e debates sempre importantes sobre os temas da Baixada Santista e do Brasil também. Painel Regional, nesta edição, com prazer, recebe aqui o presidente do Conselho Municipal da Juventude, presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui de Santos, o nosso Murilo Neto. Tudo bem, Murilo? Boa noite, prazer revê-lo. Tudo bem, boa noite, Boturão, boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. É um prazer retornar aqui para falar desse tema tão importante que é a juventude. Muito bem. E com a gente também, apareceu há pouco aí, agora aparece devidamente, o nosso Leandro Taveira, que é o secretário também, secretário do Conselho Municipal da Juventude. Tudo bem, Leandro? Prazer também revê-lo. Tudo bom, Boturão? Prazer é meu. Cumprimento a todos. É um prazer para a gente estar aqui, principalmente hoje, né, Dia Nacional da Juventude. Importante ressaltar que todo mundo esteja aí pensando nesse tema e enaltecendo a juventude. 30 14 52 81, o telefone está sempre à sua disposição. Você liga, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, opina a respeito dos temas e dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão, em debate aqui no nosso painel regional. Bom, dois jovens aqui comigo, um jovem empreendedor, não é? Um outro jovem também que tem bastante talento aí, uma figura importante aqui na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não é? E a gente comemorando, então, a abertura da 5ª Semana da Juventude, no Dia Mundial da Juventude, né? Que ficou, acho que teve até um nível mais elevado, obteve um nível de importância maior ainda, né? Depois da Jornada Mundial da Juventude, né? Que foi mais direcionada, evidentemente, aos católicos, a presença do Papa, que arrastou multidões aí pelo Rio de Janeiro, deixou uma impressão muito interessante, muito marcante, né, das pessoas de maneira geral. Isso foi uma maneira ecumênica, né? O Papa deixou uma marca importantíssima, né? E eu queria comentar nessa abertura aqui uma frase importante, né, do Papa, né, pedindo para que os jovens, não que se rebelem, né, mas que se apresentem, né, que se coloquem à sociedade, não é? Que discutam, que debatam, enfim, como diria o Geraldo Vandré, que façam a hora, né? Mais ou menos por aí. O que você achou disso, Murilo? Queria ouvir o Leandro também na sequência. Assim. Olha, uma cutucada importante, interessante, até depois de uma entrevista exclusiva para Globo News, né? Ele disse ao repórter que o jovem que não tem inquietude, né? Aquele jovem que não é inquieto, não lhe agrada muito. Né? É verdade, você lembrou bem, né? A Jornada Mundial da Juventude mobilizou mais de 3 milhões de pessoas, né? Quem diria que o nosso país, num ato, como você disse, que passou, né, deixou de ser católico e passou a ser um ato ecumênico, né? O Papa, com a sua simplicidade, né, a começar pelo nome, né, que escolheu, né, para o seu período de Papa Francisco, né? Essa mensagem franciscana de simplicidade, essa singeleza que o Papa nos passa, ele também transmite através das suas atitudes, das suas frases, sua simpatia. Então, realmente o resultado, né, da mobilização dos jovens, os jovens alegres, felizes, entusiasmados, né, com esse chamado, né? E eu acho que realmente demonstra uma vontade, uma certeza, né, como a gente teve nos movimentos, nas manifestações aí recentemente. A gente teve um outro ato que fica marcado para a história, já considerado um dos maiores atos que reuniu jovens no país, né? Então a gente fica muito feliz também. Eu acho que é por aí, Boturão. O jovem precisa ter atitude, precisa responder os questionamentos que a gente faz todos os dias, mas que antes, né, até em virtude da grande repressão que o país já sofreu, antes muitos preferiam ficar calados, né? E hoje a gente tem a oportunidade, através das redes sociais, né, através da internet, de dialogar, né, ou por mensagem inbox, que a gente chama hoje, né, por mensagem fechada, ou por mensagem via celular, SMS, WhatsApp. Essas novas linguagens, essas novas tecnologias nos permitem dialogar, tanto individualmente, né, como coletivamente. Então, são essas ações que a gente tem
tem tentado passar através da quinta semana que começa agora. Chamar o jovem, com um tema aí de valorização da vida, né? Chamar o jovem para uma reflexão muito grande acerca de todos esses temas. Muito bem. Falando sobre o jovem ter atitude, Leandro, você é um empreendedor, né? E queria então que você aproveitasse esse gancho do Murilo aí. O que é ter atitude? Como é que é ter atitude? Enfim. O jovem, ele é importante que tenha atitude em todos os aspectos. As manifestações que a gente teve agora, nos últimos meses, já é uma demonstração dessa vontade do jovem. O jovem quer realmente ser protagonista da sociedade hoje. E ser protagonista pode ser tanto reivindicando, tanto trabalhando para o governo, quanto sendo um funcionário de uma empresa, e assim como empreendendo. Né? Empreendendo em todo o amplo aspecto que a gente fala de empreendedorismo. Empreendedorismo do governo, empreendedorismo de abrir seu próprio negócio. Hoje, tendo aí uma data histórica, né, um período histórico que a gente está tendo para a juventude, é importante que todos os jovens aproveitem esse momento. A gente está vindo aí do Ano da Juventude no Mercosul, da Jornada Mundial da Juventude, que a gente teve no mês passado, como disse o Murilo, com mais de 3 milhões de pessoas reunidas no Rio de Janeiro. A gente está agora na Semana da Juventude aqui em Santos. Na última semana foi aprovado o Estatuto Nacional da Juventude. Então, o jovem tem que se conscientizar do momento político que a gente está vivendo, do momento social que a gente está vivendo para o jovem e aproveitar para realmente fazer acontecer, para realmente ir estudar, ter a sua formação realmente de qualidade, buscar os melhores caminhos que ele pode ter na sua vida e seguir sua vida profissional e sempre lembrando também da sua atuação na sociedade, né? Que isso é importantíssimo, seja em movimentos sociais, seja em filantropia, mas que ele tenha uma participação e que faça a sociedade melhor. Murilo lembrou do período de repressão que nós vivemos, de 64 até 85, né, quando tivemos o retorno do governo, o fim do militarismo e o retorno do governo civil através do meu Tancredo Neves, que foi eleito no colégio eleitoral, não foi voto direto, foi eleito pelo colégio eleitoral, mas era um presidente civil. Tancredo faleceu, lamentavelmente, José Sarneiro, o vice, acabou assumindo, até uma polêmica constitucional, enfim, mas ele acabou assumindo, governou 5 anos, se bem ou se mal, se ruim ou se bom, a história vai dizer, né, depois, né? Teve um período inflacionário grave, enfim, mas foi finalmente um governo civil, né? Mas daí tivemos, daí para cá, mais de 1985 para 2013, né? Quase 30 anos, né? Sim. 28 anos, né? Enfim, passou uma geração inteira, né? Você acha que ainda tem influência? Eu acho que ainda, até porque a nossa representação, Boturão, no Congresso Nacional, nas câmaras, ainda é de uma geração que viveu essa época, né? Então isso pauta demais. Eu acho que isso, na verdade, a gente precisa se livrar, né? Eu acho que é o momento da juventude assumir o seu papel, porque ela, na verdade, como eu falei, ela dialoga sobre temas importantes como política, educação, saúde, só que ela precisa assumir o seu papel, como o Taveira colocou, de protagonista, né? Ela precisa, sim, ocupar os partidos políticos, ela precisa ser candidata, né? A juventude precisa se candidatar aos cargos eletivos para que cada vez mais a gente consiga se distanciar dessa pauta da ditadura e a gente falar mais sobre controle social, sobre a questão do controle da comunicação, né, das mídias. Então, toda essa rediscussão precisa ser feita. E o jovem está um pouco mais interessado porque é ele que tem o interesse pelo seu futuro, pela sua carreira, ele está mais preocupado, né? Não que a gente descarte a experiência de quem construiu a história do nosso país. De maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que valorizar e aprender bastante com eles. Mas eu acho que chegou a hora, com essas demonstrações que nós temos tido quase que toda semana, né? A gente tem aí uma mensagem direta, né, que aconteceu recentemente, que foi a morte do funcionário da Unifesp, né? Que todo mundo está fazendo a pergunta, né? Quem matou o Ricardo? É um movimento que a gente tem um Amarildo agora local, né, que é uma discussão no Rio e a gente tem alguém, e a gente precisa realmente responder essas perguntas, né? São pessoas que morrem vítimas de violência, o jovem negro na periferia, que perde sua vida e não tem tanta repercussão como às vezes um jovem de classe média, classe alta acaba perdendo sua vida. Então essas perguntas precisam ser respondidas e às vezes o poder público, né, que está preocupado com a sua pauta, com seus interesses, acaba esquecendo um pouco da juventude. Então essa juventude, a partir dos 15 anos até os 29,
que precisa se consolidar, precisa se emancipar, né? Sair da casa dos pais e constituir sua família, com sua profissão, com a sua carreira, e despontar a sua vida, ele precisa realmente assumir o seu papel de protagonista. Ele já tem reconhecido na Constituição a palavra juventude. O jovem hoje é reconhecido como sujeito de direitos, né? Nós temos agora aprovado o Estatuto da Juventude. Aqui no município nós temos um plano municipal da juventude com validade por 10 anos. O que falta agora? Um prefeito jovem, como o Botucatu está colocando, né? 34 anos, né? Bom exemplo, com toda a vontade de acertar, para a luta, né? Lutando a cada dia para melhorar a cidade, para um desenvolvimento. Eu acho que a gente tem avançado muito na política municipal de juventude aqui, não só recentemente, tem que destacar o papel dos outros governos. E aqui em Santos a gente tem uma política de Estado, isso é bacana destacar. Né? Em alguns municípios, até da nossa região, mudou o governo, infelizmente nós tivemos políticas interrompidas. Por quê? Porque eram políticas de grupos políticos, né? Eram programas de grupos políticos. É importante ressaltar quando a política é de Estado, quando independente do governo, se assume objetivos claros, diretrizes muito bem fundamentadas, para que a gente não tenha essa política de desenvolvimento interrompida. Então, com certeza, o jovem precisa participar dos mecanismos de controle social, de toda essa trajetória dos movimentos sociais, conhecer a sua história, mas se colocar como ator principal nesse diálogo. Sem dúvida nenhuma, não é? Se inserir no contexto, não é, geral, não é, que a sociedade oferece e do que se apresenta, né, no dia a dia de maneira geral, sem dúvida nenhuma, não é? Hoje foi a abertura, né? Tivemos a abertura da quinta semana da juventude. Como eu estou em cima do break, a gente tem que sair para o primeiro intervalo. Então, na volta, a gente vai falar sobre a abertura, sobre a sequência da semana, né? Da Semana da Juventude, de 11. Começou ontem com algumas atividades, mas a abertura oficial foi hoje, dia 12, e segue até o próximo dia 18, aqui na cidade de Santos. Lembrando sempre, não é, que a Prefeitura de Santos tem sempre uma informação importante para passar para a gente aqui no painel regional com relação ao orçamento participativo. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura retomou o orçamento participativo aqui no município. É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades e os investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população vai ter a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Em 5 audiências públicas, 3 já aconteceram, restam 2, né, apenas, né? Estão sendo realizadas em várias regiões da cidade. No Brasil, você sabe, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O sistema orçamentário, a gente sabe, é complexo, mas o munícipe aqui de Santos terá facilidade para compreendê-lo e para poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. A próxima reunião acontece dia 15, essa semana. 12, 13, 14 e 15, quinta-feira, portanto, 7 da noite, lá nos Morros, não é? Vai reunir os morros da cidade na Escola de Samba Unidos dos Morros, Avenida Antônio Manuel de Carvalho, né? Ex-prefeito de Santos, Avenida Antônio Manuel de Carvalho, lá na Lagoa da Nova Sintra, sempre às 19 horas. Um break, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do painel regional, a gente com prazer aqui conversando com o Murilo Neto, tá certo? O Murilo, que é o presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui da cidade de Santos, e o Leandro Taveira, que é o secretário do Conselho Municipal da Juventude. 3014-5281, a gente sempre tem o telefone à sua disposição. E lembrando que a quinta semana da Juventude, aqui na cidade de Santos, teve a sua abertura oficial nesta segunda-feira, lá na Câmara Municipal, né? Foi isso? Isso mesmo. Ontem nós tivemos algumas atividades, né? Uma forma de homenagear também o Dia do Estudante, que foi comemorado ontem. Pela manhã nós tivemos uma produção de arte urbana, né, de um mural de grafite lá no Quebra-Mar, no Emissário Submarino, que tem vários nomes, né? Popularmente é conhecido como Quebra-Mar e agora virou um parque municipal, Roberto Mário Santini. Nós tivemos essa ação de manhã que reuniu muitos skatistas, né? É um local de um grupo de jovens voltados a esportes, a patins, skate, surf, né? Então nós estivemos lá produzindo para passar uma mensagem sobre a valorização da vida. Então o artista Leandro Chesco produziu um mural de grafite. Também tivemos um encontro dos movimentos sociais na Zona Noroeste.
E mais no final da tarde nós tivemos o lançamento da programação do Cinearte Posto 4, que essa semana traz uma temática também, um filme com a temática e de juventude, né? E à noite nós tivemos a apresentação do Balé da Cidade, com o espetáculo Monastério, na Casa da Frontaria Azulejada. Então essas foram as atividades de ontem. E hoje nós fizemos o uso da Tribuna Cidadã, às 18 horas, na Câmara Municipal de Santos, na abertura da sessão ordinária da Câmara. E às 8 nós tivemos a abertura oficial, né, uma cerimônia, uma solenidade de abertura oficial, contando com a presença de algumas autoridades, e para falar sobre esse tema, né, que é a valorização da vida, né, valorizar a vida acima de tudo, tentando permanecer longe aí dos vícios, da violência, né, de uma maneira geral. Então, é passar uma mensagem positiva, de uma maneira bem clara, para o jovem refletir sobre isso. Aliás, é uma das grandes preocupações aqui que a gente tem hoje em dia, né? A questão da violência, drogas, essa coisa, todo esse envolvimento perigoso que o jovem, o adolescente e o jovem, de maneira geral, infelizmente acaba por problemas familiares, sei lá, por falta de estrutura, ou sei lá o que acontece, né? Acaba se envolvendo. Lógico que ainda é uma minoria, né? Que se envolve, mas a coisa cresce assustadoramente, perigosamente, né? Isso precisa ser evitado e combatido sempre, né? Sim, inclusive por isso, Botrão, foi o que fez com que a organização, né, o Conselho Municipal de Juventude, decidisse que o tema da Semana da Juventude desse ano deveria ser a valorização da vida. Justamente para a discussão desse tema, a discussão das drogas. A gente teve aí a recente morte do ídolo da juventude, que foi o Chorão, e que levantou essa temática das drogas, né? Então isso acabou sendo enaltecido. Dentro da programação da Semana da Juventude, inclusive amanhã tem uma programação importantíssima, que é o Fórum da Juventude, né? Então nesse fórum serão debatidos diversos temas, inclusive falando de panorama de jovem, inclusive falando sobre drogas. Isso amanhã a partir das 9h30 da manhã, no auditório da CPFL, né? É importante convidar a todos que possam ir até lá, principalmente os jovens, mas também todos estão convidados, para essa discussão, para a gente tentar criar alternativas, para a gente tentar criar melhorias, para resolver essas problemáticas, para a gente tentar melhorar, encaminhar e dar, obviamente, um futuro melhor para todos os nossos jovens, né? Que é o que nos interessa, que é o que a gente precisa fazer. Na visão de vocês, qual é a grande dificuldade do jovem hoje? É a questão da qualificação profissional, é a questão da inserção no mercado de trabalho, é um não envolvimento com drogas, é uma participação política melhor, é tudo isso junto, enfim. Eu acho que tudo gira em torno da oportunidade, né? Nós tivemos, com certeza, um aumento da oportunidade de qualificação, né? Nós tivemos programas sociais que hoje, de inclusão de jovem, como o ProUni, por exemplo, que universaliza e amplia o direito do jovem a chegar numa universidade. Nós temos programas de bolsas de universidades particulares também, ou programas estaduais como Escola da Família, né, que promove também a possibilidade dos jovens participarem, terem sua formação acadêmica. Mas a gente sabe que também é um universo ainda muito pequeno, né, que consegue chegar até a faculdade. Então, eu acho que hoje não é nem falta de oportunidade de qualificação. Acho que a oportunidade de qualificação são muitos cursos livres. Taveira pode falar que é empreendedor. Nós temos o Sebrae, que é um grande parceiro, oferece seus cursos gratuitos, né? E outros mecanismos, até a própria prefeitura, centros públicos de emprego aí, que dão orientação sobre postura profissional, né? Nós temos lá psicólogos, assistentes sociais, que dão essa orientação. Mas também falta oportunidade por parte, eu acho que, dos empresários, né? Oferecer oportunidade de emprego, porque é aquela velha história, Boturão. Se o jovem não tem experiência, né? E hoje o mercado exige muita experiência, mas se ele não tem experiência, como é que ele vai conseguir a sua primeira oportunidade? É impossível, né? Então, isso exige muito disso, mas eu acho que, sobretudo, sobre essa questão da oportunidade. O jovem, ele precisa estar consciente que ele realmente tem que ter uma formação de qualidade, por isso que ele tem que brigar por uma educação melhor no país, né? Uma educação pública de qualidade. Nem todo mundo tem oportunidade de estudar. Eu mesmo sou oriundo de escola pública, né? Eu vivi, né? Quanto eu assim, sofri com falta de professores, né, com professores que estavam lá para cumprir tabela ou substituindo outros professores, né, professor de inglês substituindo aula de educação artística, por exemplo. Então, isso era comum, né, e a gente tinha que se virar, né, a gente tinha que superar essa dificuldade para conseguir realmente aprender algo e chegar, de repente, numa universidade. Então, hoje, graças a Deus, eu consegui me formar jornalista, né, tenho uma formação, fiz minha pós-graduação numa universidade pública, né, na Universidade de São Paulo,
e estudei a graduação aqui na Universidade Católica, mas eu acho que nem todo jovem chega a ter essa oportunidade. Então a gente tem que sempre batalhar, não só o poder público, as empresas, o poder público, e o jovem acreditar nele mesmo, que se ele for atrás do sonho dele, com certeza ele vai conseguir transformar a realidade. Eu acho que duas palavras que resumem bem isso são as palavras respeito e confiança. E isso é uma via de mão dupla, porque tanto o jovem tem que respeitar e ter confiança dos mais velhos para absorver todo o conhecimento, para entender tudo que pode ser feito, e assim como os mais velhos, os empresários, aqueles que têm poder, conhecimento e tudo mais, tem que respeitar e confiar também os mais jovens e que cada vez mais tem que mostrar que tem que ter autoconfiança para mostrar que são capazes. Né? Então, mostrando que são capazes, a gente tendo condições de enaltecer os resultados de grandes jovens líderes que a gente tem hoje na comunidade, hoje aqui em Santos, na região toda, a gente tem grandes líderes que fazem parte de N movimentos, que têm suas próprias empresas, e a gente conseguindo enaltecer e mostrar realmente, olha, sociedade, temos exemplos de jovens que têm ética, que têm responsabilidade, que sabem fazer todas as suas ações da forma muito bem feita, e aí também todos acabam confiando e fazendo. Então, o respeito e a confiança, acho que resumem bem. Claro que N outras coisas estão envolvidas aí no meio, mas isso resume bastante. Respeito, confiança e conhecimento, né? E conhecimento, sem dúvida nenhuma. Acho que para a pessoa poder se aventurar ou para empreender, né, ela precisa ter conhecimento daquilo onde ela vai pisar, onde ela vai fazer. Sem dúvida. Até para gerar a confiança dela, até para gerar autoconfiança para ela executar tudo que ela quiser, para ela abrir a sua própria empresa, ou gerenciar a empresa herdada por seus pais, ou por sua família, ou trabalhar numa empresa, que tudo tem seu grande valor. Muito bem. Então, o Fórum Municipal da Juventude acontece amanhã, terça-feira pela manhã, lá no auditório da CPFL. Bom, na quarta a gente vai ter aqui uma aula aberta de lamba aeróbica. Ué? Estamos resgatando, né? Na verdade, a programação toda, né? São várias atividades esportivas. Aula aberta de jazz. Exatamente. A gente tem todas essas atividades que foram inscritas pelas secretarias municipais, né? Que já têm as suas atividades, suas escolas de esportes radicais, né? Nós temos aí cerca de 20 a 30 mil jovens participando dessas atividades em todas as secretarias municipais. Então, a programação ela é construída por iniciativa do Conselho, né? Então todos os representantes do Conselho podem sugerir inscrição de atividades, né? Então a gente tem aí os movimentos sociais presentes, atividades de literatura, como essa de produção de artes visuais, né? Então a gente tem o movimento hip hop que também está presente, vai ter um encontro no domingo que vem, e também o poder público inscreve suas atividades e convida a população que de repente não teve a oportunidade ainda de conhecer esse trabalho, de participar de uma aula aberta nos centros poliesportivos, né? O Rebouças, o M. Nascimento, o Dali Coutinho. Então, todos esses a gente pode propiciar que a população conheça esse trabalho e participe, pratique esportes, né? Tenha uma vida mais saudável. Outra atividade importante da quarta-feira, Botrão, é que a gente recebe em Santos muitos turistas que vêm de todo lugar do mundo e que querem e todos vão conhecer e fazer o passeio do bonde turístico que a gente tem no centro da cidade. E agora aumentou o percurso, né? Aumentou agora o percurso. Já faz uns 2 anos. Né? E na quarta-feira, por conta da Semana da Juventude, a gente vai ter a gratuidade do bonde, do passeio do bonde durante o dia inteiro da quarta-feira para todos os jovens entre 15 e 29 anos. Então é a oportunidade para quem está em casa que ainda não fez o passeio ou que já fez e queira fazer de novo, tem a gratuidade, aproveita aí a quarta-feira para passear bonde, conhecer todos os pontos turísticos da nossa cidade. De 15 a 29 anos, hein? Veja lá, quer dizer que o adolescente encerra essa fase aos 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? E depois... Não, aí o cara passa a ser jovem. Aí dos 15 aos 29, é isso? Na verdade, ainda anos, tem 11 meses, a partir 29 dos 15, dias. A partir dos 15 anos, eles chamam de jovem adolescente, né? Que, na verdade, por que foi dividido nessas 3 faixas etárias dentro dessa grande faixa etária de 15 a 29? Nós temos aí de 15 a 17 o jovem adolescente, de 18 a 25 anos o jovem, né, na sua essência, e depois até os 29 anos o jovem adulto. São várias adulto. São várias temáticas que a gente discute, Boturão, para que se entenda o universo do jovem. Então, a partir dos 15 anos, qual que é o tema principal de discussão? É o ensino médio, é a questão da gravidez precoce, da sexualidade, orientação sexual, né? Essa questão também de educação sexual.
né? Então, depois disso, chegando aí quase a essa fase, a gente tem a preparação para o vestibular, né? Qual a profissão, né? A orientação vocacional do jovem. E aí depois, quando ele entra nessa fase de juventude, os direitos e as garantias sobre a questão da universidade, né? A consolidação das políticas públicas para a juventude que a gente tem conquistado também é fruto dessa discussão, né? Então, aí também tem essa questão da emancipação, começar a preparar a emancipação, né? Quando o jovem tem um contato já, de repente, aí com uma namorada, já pensa em constituir família, né? E aí tem a questão do primeiro emprego também, que na verdade mescla, né? Com a fase adolescente, aí 17, 18 anos, com esse início dessa idade central aí da juventude. E o primeiro emprego, a carreira, a consolidação da carreira, até realmente nesse momento, como eu falei, que ele decide sair dos pais para consolidar a sua vida e constituir sua família. Então são vários universos. E por que foi definida essa faixa etária? Para dividir, para separar o que a gente entendia como um todo, né, de juventude dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o ECA, que é do início da década de 90, ele é um estatuto mais protecionista sobre os direitos da criança e do adolescente. Né? Por exemplo, combate ao trabalho infantil, que é uma bandeira muito recorrente, né? Uma conquista muito grande. O ECA é uma das legislações mais bem elogiadas, né? Mais elogiadas do Brasil em todo o mundo. Mas o Estatuto da Juventude discute uma outra temática, né? É reconhecer o jovem como protagonista, como sujeito de direitos. Então, além do Estatuto, nós tivemos aí a PEC da Juventude, também em 2008, né, para 2010, que ela foi aprovada, ela é de 2008, mas foi aprovada em 2010, que inclui a palavra juventude na Constituição. Então, a gente tem, a partir da década de 2000, trabalhando muito para explicar e para sensibilizar os gestores públicos para todas essas temáticas que a gente trata no dia a dia do Conselho. Muito bem, vamos para mais um intervalinho, a gente volta já para continuar conversando um pouquinho mais no terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Regional com o nosso Murilo Neto e também com o Leandro Taveira. É rápido. Muito bom, de volta aqui com o nosso Painel Regional, terceiro e último bloco, a gente conversando aqui com o Murilo Neto, presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui de Santos, e com o Leandro Taveira, que é secretário, né, do Conselho, né? A gente falando sobre a Semana da Juventude, e ocorreu aqui uma conversa rápida sobre o jovem universitário, né? E o esvaziamento praticamente que completo dos diretórios acadêmicos. O Murilo tem uma teoria aqui para isso, né? Que falta mais democracia, alguma coisa assim, né, Murilo? Eu acho que, na verdade, sempre quando a gente tem uma única corrente, né, ideológica, a gente afasta e que não tem a possibilidade, de repente, de uma discussão, né, de uma construção democrática, a gente tem o esvaziamento de qualquer mecanismo, não só dos diretórios acadêmicos. O movimento estudantil nunca vai deixar de existir, né? Você sempre tem, até porque são grandes reuniões de jovens onde a concentração de jovem é na faculdade, né? O que se não pode perder é o foco, como a gente comentou, se trabalhar e excluir, né, dentro, de repente, do diretório acadêmico, outras correntes ideológicas. A gente tem um diretório acadêmico que é ligado a uma corrente ideológica de direita, a gente não vai permitir, esse grupo vai excluir o pessoal da esquerda. Acho que a gente tem que sempre se respeitar, né? Nós temos brigas históricas aí de grandes figuras políticas no nosso país de direita e esquerda que se debatiam desde a época do período escolar, né? Não, nem da universidade. O debate histórico... Marca registrada no estado de São Paulo foi Mário Covas e Paulo Maluf, né? Exatamente. Que eram rivais e arquirrivais desde a universidade... Desde a escola, né? Da USP, né? Não, desde a escola, eles estudaram juntos na escola. Na Poli, né? Fizeram engenharia na Poli. Eu acho que no ensino básico. O Covas era de Santos, o Maluf era de São Paulo, né? Mas temos, assim... Eles se encontraram na Poli, na Escola Politécnica, e chegaram a disputar o diretório acadêmico, né? Então, esse tipo de discussão... é algo que a gente precisa respeitar a democracia em todos os espaços. Como no Conselho, nós temos várias correntes ideológicas e a gente tem que respeitar, né? Hoje, na abertura, a gente tem que valorizar tanto os conselheiros que, de repente, não têm um perfil político, né, partidário, por exemplo, mas a gente tem que destacar o trabalho dos movimentos sociais, como a gente comentou agora. Então, eu acho que em qualquer processo, se a gente tiver uma só corrente, a gente vai ter o esvaziamento e a falta de interesse de outros atores, né? Bom, temos muita coisa para oferecer durante a semana, né, o Leandro? Ação social na quinta-feira, não é? Oficina da Palavra. O que é a Oficina da Palavra? Então, a Oficina da Palavra é uma atividade do Centro da Juventude, né? Eles já fazem alguma programação com jovens da Zona Noroeste,
né? E nós temos uma oficina literária, né? Que também exerce o papel do jovem como protagonista, né? Então eles têm atividades com grandes autores literários, né? Grandes autores de obras nacionais, e a partir disso eles promovem debates, e é por isso que chama a Oficina da Palavra, né? Falando em debate, no sábado a gente vai ter um cine debate também. É um filme que tem como temática a valorização da vida, e vai ser assistido esse filme e logo em seguida um debate sobre essa temática. Né, vai ser muito interessante também. E na sequência, são 2 programações conjuntas, na sequência vai ter uma palestra com Luiz Eduardo Bodaquian, que é uma grande palestra motivacional, que mostra, né, os jovens, muitos jovens reclamam de muita coisa, tem tudo à mão, tem muita facilidade, mas acabam reclamando de uma coisa ou outra. E aí essa palestra mostra um pouco, na verdade o Luiz Eduardo Bodaquian, ele tem um problema degenerativo, né, ele tem uma deficiência, e apesar disso ele tem uma vitalidade imensa e passa uma mensagem maravilhosa. Então palestra imperdível, uma programação no sábado também imperdível. Quem puder, quem trabalha durante a semana, pode acabar não conseguindo acompanhar, mas no sábado à tarde, a partir das 16 horas até de noite, aproveitem, porque são programações muito boas. Bom, aproveitando esse gancho, né, como é que as pessoas e os jovens, de maneira geral, têm acesso a essa programação? Então, eles podem acessar o Facebook, né, as redes sociais do Conselho Municipal da Juventude, através da página, perfil que a gente tem lá no Facebook, né, acessando facebook.com/Juventude de Santos, né? Então, com esse endereço, ou pesquisando pela busca Juventude Santos, né? E você vai encontrar lá as ações, toda a divulgação da programação oficial do Conselho. E aí, lá ele vai ter o contato dos endereços, direito, como faz para participar. A gente comentou aqui agora há pouco da CPFL, né, que fica ali o fórum amanhã, que a gente tem o destaque para uma grande discussão sobre o perfil da cidade, da Juventude Santista, né? A gente vai ter a divulgação de uma pesquisa, e lá é na Praça dos Andradas, ali perto da rodoviária, praça da Cadeia Velha, do Teatro Guarani. Então os jovens podem acessar através da entrada lateral. Então, facebook.com/Juventude de Santos. facebook.com/Juventude de Santos. Lembrando que sábado também teremos aí uma série de eventos importantes, não é? Ligados aí à Semana da Juventude, por apresentação municipal dos Meninos Chorões. Exatamente. Nós temos a representação do Clube do Choro, né, no Conselho. O Clube do Choro faz parte do Conselho e tem uma cadeira lá, representa essa atividade. E eles têm uma atividade, né, uma formação com jovens do Clube do Choro, né, com aulas de choro. E eles vão fazer esse grupo, né, os Meninos Chorões, e aí também tem a apresentação de textos, né, lá no Mercado Municipal. Uma atividade bem bacana, mercado que passa por um processo de revitalização já há algum tempo, né, é um grande desafio para essa administração e para as futuras, né, revitalizar aquela área do Paquetá como um todo e o entorno do mercado. Então é mais uma atividade que a juventude contribui nesse processo de chamar as pessoas para o mercado. Pegando o gancho dessa programação, Boturão, o que é importante ressaltar também é que a programação inteira da semana são atividades organizadas pela sociedade civil também e a prefeitura. Então são entidades que trabalham com juventude no nosso município que propõem essas atividades. Então o Clube do Choro, por exemplo, que faz parte do Conselho, inclusive é uma. A gente tem atividades propostas pelo Rotaract, pela UNE, pela AIESEC, entidades que fazem parte ou não do Conselho da Juventude, que propõem atividades para serem realizadas na semana. Então é legal que todo mundo, quem tem um trabalho com juventude na cidade, também procure acompanhar o trabalho do Conselho Municipal de Juventude. A semana, ela é calendário oficial do município, ela acontece todo ano. Então é importante que para as próximas edições o calendário é aberto. A gente espera receber demandas, receber programações que essas entidades possam propor. Então quem tiver aí uma ideia de atividade, algo para melhorar, para engrandecer essa programação, não dessa que já está acontecendo, mas das próximas, para os próximos anos, acompanhe o trabalho do Conselho da Juventude que pode ser inserida a sua atividade. Muito bem. E o encerramento é no dia 18. No próximo domingo. E vai ser onde? Algum evento especial? A gente tem um encerramento, a gente tem uma trilha, né, na parte da manhã, uma trilha ecológica na área continental de Santos. A gente sai com jovens aqui da área central, da área insular, né, da ilha. A gente vai promover um encontro lá no Caruara e uma trilha lá na Fazenda Cabuçu, né, uma atividade também proposta pelo pessoal da regional, agradecer a regional da área continental.
e a gente vai ter essa atividade, depois retornamos aqui para a ilha e o encerramento com música no Quebra-Mar, no Emissário novamente, algumas bandas vão se apresentar, a gente vai ter o encerramento da semana. Só queria destacar a última programação, nós temos aqui também o Museu da Língua Portuguesa, que está presente na cidade, fica até o dia 31 de agosto, também faz parte da programação, né? É aberto de segunda a sábado, segunda a sexta das 9 da manhã às 18 e no sábado das 11 às 8 horas da noite. Fica ali no Cais, do lado do ginásio Arena Santos, Avenida Rangel Pestana 150. É uma excelente oportunidade para conhecer um dos museus mais visitados do nosso país, mais de 3 milhões de pessoas já visitaram, e que é um pedaço desse museu, um resumo do conteúdo do museu, desse universo tão espetacular que é a língua portuguesa. Muito bem, finalzinho aqui do painel regional, agradeço muito as participações importantes aqui do nosso Murilo Neto, presidente do Conselho Municipal da Juventude, e também do Leandro Taveira, que é conselheiro, ou secretário do Conselho, né? E parabéns pela iniciativa e sucesso, tá bom, Murilo? Obrigado. Muito obrigado, Buturão. Obrigado também, viu, Leandro? Sucesso para vocês aí, tenho certeza obrigado. que a semana vai trazer realmente uma mensagem muito positiva, vai deixar frutos positivos para toda a juventude aqui da cidade e da região. Obrigado a você que acompanha a gente, o painel regional volta amanhã, 10 da noite e 1h30 da tarde, o painel Debates. Obrigado, tchau.